Boa noite! Estamos aqui no meio da pandemia, em casa, e este é o momento de nos reunirmos virtualmente. Aproveito para saudar os primeiros que estão chegando aqui na nossa igreja virtual, vamos chamar assim. O Brás já está aqui, estou vendo. Você que já está conosco, coloque aí para eu saber, para a gente pelo menos poder saudar. Pelo menos eu posso saudar você, né? E eu imagino que você responde aí com o seu boa noite. É assim que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Rogério, maravilha, está aqui conosco. Já temos mais gente, mas eu não estou conseguindo ver porque vocês não me disseram que vocês estão aqui. Isso, Marilene, assim quem eu vou vendo chegando aqui, que curte a nossa página, que manda um boa noite, a gente vai interagindo aqui juntos, né? Beth Fioriti, boa noite. E assim vamos reunindo aqui o povo de Deus para mais um culto do poder. Você pode colocar o seu pedido de oração aqui na nossa página, curta a nossa página e também abra uma sala de vídeo, compartilhe para darmos oportunidade para outras pessoas participarem aqui deste culto, dessa live, né? Que Deus possa abençoar a todos vocês que já estão conosco nessa noite. Aproveitar para agradecer aqueles que nos ajudaram no drive-thru solidário deste último sábado. Foi uma grande bênção e mais de 100 quilos de alimentos foram arrecadados em uma igreja. E um movimento maravilhoso dos irmãos da igreja do Jardim Silvânia, que abriram uma possibilidade ali no Good Bom. Não sei quantos passaram ali no domingo, mas ali foram arrecadados muitos quilos de alimento, né? Na verdade, centenas de quilos de alimentos. E foi para abastecer a nossa asa e atender assim as pessoas carentes que a igreja atende, né? Boa noite, Leila. Boa noite, irmã Maria José. Estou falando exatamente aqui, irmã Maria José, da grande arrecadação da asa do Jardim Silvânia no Good Bom, no domingo passado, né? Que Deus abençoe. Danilo, aqui conosco, Eliette e outros que estão chegando aqui para ouvir a voz de Deus. Vocês também estão vendo que hoje eu estou com um uniforme diferente aqui, né? Uma roupa diferente. Porque essa semana é uma semana especial, é uma semana de andar com o lenço, principalmente os aventureiros, os desbravadores. Mais do que um clube visível, são desbravadores e aventureiros que estão por aí usando o seu lenço. E alguns acabam perguntando, o que significa esse lenço? É escoteiro? E aí então a gente pode falar a respeito do que é o clube de aventureiros, o clube de desbravadores. Então, eu estou aqui homenageando aqui com a minha vestimenta hoje os nossos clubes de aventureiros e desbravadores aqui da nossa cidade de Mogi Mirim, ok? Priscila também já está conosco, a Beth Devecchio está aqui também conosco, Cláudio Vital, e assim o povo de Deus vai chegando e se reunindo. Temos também alguns avisos e anúncios para dar. No próximo sábado nós teremos uma palestra especial na nossa página, só que do Ministério da Saúde. Então, você entra na página da Igreja Central e direciona para o Ministério de Saúde, e às 14 horas do próximo sábado teremos uma importante palestra. Para que serve, afinal, essa tal ansiedade, né? Muita gente ansioso, preocupado. Então, a psicóloga Laura Aló Torres, ela vai estar, então, nos ajudando a encarar esse desafio, né, de ficar calmo mesmo em meio à tormenta. Então você é nosso convidado e também convide outras pessoas que tenham interesse em crescer nesse aspecto. Então é sábado 23 de maio às 14 horas. Aproveito também para dizer para os irmãos e amigos que no próximo sábado nós vamos começar uma semana especial de consagração. É uma semana para toda a Associação Paulista Central. Então, nos sábados, no próximo e no dia 30, nós teremos uma programação especial com o pastor Josanã.
Pastor Josanã é ministerial ali na divisão sul-americana. Ele tem ministérios sob sua responsabilidade, um homem de Deus, e ele vai compartilhar conosco. Nós vamos estar divulgando isso, mas ele vai dirigir uma semana que tem por tema Primeiro Deus em minha vida. E quem é que não precisa de Deus na vida, né? Você e eu, todos nós, né? Temos mais gente aqui conosco. Aparecida Araújo, Glicério de Gouveia, Minas Gerais, boa noite. Jonas Araújo, Ellen Silva, estão aqui conosco. Aproveito para saudar os irmãos do Jardim Planalto, Parque das Laranjeiras, Vila Dias, Maria Beatriz, Jardim Silvânia, sempre aqui conosco, os irmãos da Igreja Central. Nos reunimos aqui virtualmente para esse culto de quarta-feira. Mel também está chegando. Então aproveite para curtir a nossa página, abra uma sala de vídeo e você vai dar oportunidade para que outras pessoas possam também estudar a palavra de Deus nessa noite. Se você tem um pedido especial, coloque aqui para que nós possamos orar juntos, intercessoriamente, e Deus vai atender às nossas preces. Como nós vamos ter essa semana especial de oração, a partir do próximo sábado, será assim, sábado às 10 horas, no domingo nós continuaremos à noite, né? E durante a semana, sempre mais ou menos nesse horário das 19, 19h30. 19h30 é um horário bom e todos que quiserem poderão acompanhar essa semana abençoada. Já falei sobre o orador, agora temos um desafio. Como líderes, como irmãos, vamos pegar o telefone, ligar para alguém que, quem sabe você está vendo que está enfraquecido espiritualmente. É momento de nós convidarmos para assistir a semana virtual e assim darmos o nosso apoio espiritual para esses irmãos. Quem sabe alguns estão meio perdidos em meio a essa pandemia, preocupação com os números, preocupação pessoal, preocupação com a família, preocupação com as perdas, né? Perdas financeiras. Então é o momento de nos unirmos para confiar em Deus e assim também podemos crescer espiritualmente e nos prepararmos para a volta de Jesus. E essa semana será uma semana muito abençoada. Então esse pastoreio, que assim tem sido chamado aqui pela nossa associação, é a nossa forma de nós estendermos a mão para alguém, orarmos com ela e também convidarmos para essa semana especial. E se for o caso, inclusive até ajudá-la a sintonizar na nossa página aqui do Facebook. E tem uma vantagem, né? Porque essa semana será direto dos estúdios da Associação Paulista Central. Então, nós vamos ter a opção do Facebook e vamos ter a opção também do YouTube. Então, ninguém vai ter desculpas para não assistir, para não participar dessa semana de oração. Ajudem a divulgar este evento e durante a próxima semana nós teremos as bênçãos de Deus através desses meios, né? Sandra Laurindo, boa noite. Célia Sobreiro, Cecília Amaral, boa noite. Paz, irmã. Éder Trulha, Elza Trulha, estão aqui conosco também. Bom, sem mais delongas, vamos então orar a Deus para estudarmos a sua santa palavra nessa noite. Incline a sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, muito obrigado pela generosidade do teu amor para conosco, as tuas bênçãos, a tua guia e proteção. Nós estamos aqui agradecidos porque temos vida e temos a oportunidade de te adorar através da nossa participação, da abertura dos canais da nossa mente para entender a tua vontade através do estudo da Bíblia. Agora que vamos relembrar, que vamos estudar a tua palavra, que o teu Espírito fale diretamente ao nosso intelecto e ao nosso coração. Fica conosco nesses momentos em que estamos juntos virtualmente, mas acima de tudo que tu ouves a nossa voz e a nossa prece. Esteja com o irmão Marcos Cunha, que ainda celebramos um diagnóstico favorável, mas ainda inspira cuidados. Nós o colocamos mais uma vez inteiramente nas tuas mãos. Existem outras pessoas, muitas, que estão precisando de oração, estão precisando da tua ajuda,
e da tua direção. Então, sê com todos aqueles que estão nos hospitais, enfrentando essa luta contra o coronavírus, e que a tua vontade seja feita na vida de cada um dos teus filhos. Fica com a família também preocupada, muitas vezes arrasada, alguns enfrentando até mesmo o luto. Nós os colocamos inteiramente nas tuas mãos. Nós te pedimos a iluminação do teu Espírito para esse momento de estudo da tua palavra e oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado pela nossa fé e pela nossa confiança nesse Deus maravilhoso. Claudete Rodrigues, boa noite, que Deus abençoe. A Rosa Maria está conosco também. Eu convido você para abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Esse é um dos textos bem completos de um evento ocorrido já no finalzinho da presença de Cristo aqui na Terra. Ele já havia ressuscitado e então ficou bem documentado tanto em Marcos como no Evangelho de Lucas. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Essa história vai nos ajudar a compreender como conhecer a vontade de Deus, que é o tema do estudo dessa noite. Então, como que podemos conhecer a vontade de Deus? Esta história que eu vou ler agora, relembrar, vai nos ajudar a tirar lições para a nossa vida e compreender qual seja a vontade de Deus para nós. Teodoro, boa noite, está aí conosco também. Então vamos à leitura, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. A história continua. Eu dou uma paradinha aqui para nós contextualizarmos e assim aprendermos como podemos conhecer a vontade de Deus. Eles esperavam que Jesus, aquele profeta, remisse Israel. Eles estavam preocupados com o jugo romano. Eles não entendiam o reino de Deus como a salvação eterna. Estavam preocupados com o seu dia a dia. Será que de alguma forma, diante dos eventos que estamos vivenciando, não estamos também mais preocupados com o nosso dia a dia e esquecendo-nos de que o nosso maior sonho é estar com o nosso Deus no céu e nos prepararmos para esse evento? Então é muito importante que ao lermos a história de Cleopas e seu companheiro e meditarmos nela, nós entendamos que existem lições para a nossa vida prática. Eles estavam preocupados em fugir do poder romano. E nós? Qual é a nossa grande preocupação? Eles estavam diante de uma revolução que tinha efeitos não apenas em seus dias, mas pelos séculos futuros, e eles estavam preocupados apenas, como a gente diz, com o que estava diante do seu nariz, nós precisamos ver que, além de todas essas brigas políticas, além de todos os males acarretados por essa pandemia, existe um Deus que está sobre todas as coisas. Muitas pessoas estão perplexas, estão confusas. Por quê? Porque tinham
um estilo de vida determinado, tinham alguns sonhos e agora começam a se perguntar: será que eu vou alcançar? Será que eu vou conseguir me formar? Será que eu vou conseguir me aposentar? Será que eu vou conseguir comprar a minha casa? Sabe, tudo isso é importante, mas nós não podemos perder o foco. E aqueles dois homens a caminho de Emaús, eles estavam confusos. Eles tinham uma ideia sobre o que representava Jesus e a sua revolução apenas diante dos seus olhos. Mas eles tinham perdido o significado do sacrifício de Cristo, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles perderam que essa informação era relevante e ao não buscarem uma informação mais completa, eles perderam o significado também do que significava a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque de alguma maneira eles não sabiam qual era a vontade de Deus. Nós também podemos correr esse mesmo risco de não sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nos sentirmos solitários, gastar horas tentando encontrar um sentido para a vida, para a nossa existência, e perder que a essência maior é o fato de que nós fomos salvos em Cristo Jesus e temos um horizonte pela frente. Os últimos dias da história desse mundo e depois a vida eterna, o galardão, viver com o nosso Deus para todo sempre. Nós precisamos lembrar de que Deus conhece as nossas ansiedades e preocupações e Ele sabe como nos ajudar a vencer os problemas que temos pela frente. Tem um texto em Jeremias, capítulo 29, verso 11, Jeremias 29, capítulo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem um plano. Ele conhece os nossos pensamentos, mas Ele tem um plano. Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para a sua vida. E seguir o plano de Deus será a maior vitória que um ser humano pode alcançar. Até porque os planos de Deus, eles não são generalizados, eles são específicos. Cada um de nós é um ser complexo, é um ser maravilhoso, amado por Deus, a quem Deus tem um propósito nessa vida. Não estamos aqui neste mundo por acaso, não aparecemos do nada ou viemos através de um processo de evolução. Nós somos criaturas de Deus. Deus nos conheceu antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Então Deus tem um propósito para a nossa existência. Jeremias diz: eu sei o que eu penso de vós, Deus falando, né? Eu sei o que eu penso de vós. Eu sei os pensamentos de vocês, mas sei que eu tenho um plano para a vida de cada um de vocês. Como então nós podemos entender a vontade de Deus, esse plano? Como é que nós podemos acessar esse plano? Parece que alguns conseguem entender mais fácil. E então, quando oramos de acordo com a palavra de Deus, né? Seja feita a tua vontade, ao nós dizermos seja feita a vontade de Deus, nós também podemos entender qual seja essa vontade, através de diversas maneiras. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. E Ele não vai deixar ninguém que verdadeiramente queira saber qual seja a vontade de Deus sem a instrução, sem a informação. Aqueles dois discípulos na estrada de Emaús estavam perplexos, confusos, e Jesus sabia como o coração deles estava apertado. E ele então parte, deixa tudo o mais que poderia fazer naquele dia e vai para atender aqueles corações pesarosos. Esse é o nosso Cristo. Ele vai sempre estar ao nosso lado na nossa jornada para nos fazer, para nos revelar qual seja a sua vontade para a nossa vida. E quão maravilhoso é quando podemos sentir que temos Jesus ao nosso lado. Ele é o nosso bom pastor. Se ele vai em busca até mesmo de uma ovelha perdida, ele vai em busca de todas as ovelhas que queiram conhecer a sua vontade.
E é interessante que conhecer a vontade de Deus não é algo complicado se nós entendermos o processo. Nós veremos que não é nem um pouco difícil você conhecer a vontade de Deus verdadeiramente. Porque o primeiro erro daquela dupla de discípulos foi o quê? Eles esqueceram das palavras daqueles que tinham a mesma fé e o mesmo desejo de acertar, vamos dizer assim, do que eles. E dessa maneira, apesar de eles terem outras informações de outros que faziam parte da comunidade dos fiéis, eles acabaram não acreditando. Nós vemos aqui na Bíblia, né, eles mesmos falando no verso 22, né, Cleopas falando, diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Veja, eles disseram o que entenderam, mas não foi o que as mulheres disseram. As mulheres disseram claramente que haviam tido um encontro com anjos. Maria, ela disse claramente que conversou com Jesus. Então vejam, nós podemos estar muito próximos da verdade e muito longe se não entendermos claramente como Deus se apresenta a nós. No verso 24 diz: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Não ouviram. Sabe o que Jesus fez para que eles entendessem o que estava acontecendo diante dos seus olhos? Jesus deu um simples estudo bíblico, né? Jesus levou-os para a palavra para que eles entendessem aqueles últimos acontecimentos. O verso 27 diz, 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês não leram Isaías? Vocês não leram os profetas? Ali estava já predito qual seria o ministério do Messias. Tudo isso foi cumprido diante dos olhos de vocês. Verso 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu queria ter ouvido esse estudo bíblico. Um estudo bíblico dado pelo próprio Jesus. Ele mostrando o seu profundo conhecimento das Escrituras, que ele mesmo inspirou homens para que deixassem registrado, para que até hoje nós conhecêssemos o caminho para a salvação e o caminho para a vida eterna. Que estudo bíblico não deve ter sido aquele? Jesus começou desde Gênesis e foi indo por todo o Velho Testamento, mostrando e relembrando a eles como já estava predito por Deus nas Escrituras tudo o que ia ocorrer em detalhes, inclusive que aquele que morrera ali no Calvário, depois de 3 dias ressuscitaria. Eu posso imaginar a fascinação daqueles homens ao ouvir o estudo bíblico dado por Jesus e mostrando Jesus que ele era Deus. Mas veja que eles ainda não conseguiram captar. Eles não conseguiram ainda entender quem é que estava falando com eles. Eles ficaram impressionados, mas ainda não conseguiram entender quem era aquele que estava com eles. Deixa eu me falar uma experiência para a gente entender a primeira forma como que Deus revela a sua vontade. Quando eu estava dirigindo hoje aqui pelas ruas de Mojimirim, eu cheguei e diante de mim estava o famoso semáforo, o farol, e um pouco antes de eu chegar, ele ficou vermelho, né? A cor do farol ficou vermelha. É claro que você e eu sabemos que quando isso acontece, você precisa o quê? Você precisa parar. Então, sem pensar num processo mental já acostumado, eu piso no freio. Piso no freio por quê? Porque outros carros vão cruzar. E se eu não pisar no freio, eu posso gerar aí um acidente até de grandes proporções. Mas veja que a gente faz isso de forma automática, não é verdade?
depois que você aprendeu a dirigir e você já tem a habilidade necessária, você não fica pensando, bom, agora eu vou trocar a marcha para a terceira, né? Agora eu vou reduzir para a segunda. Não, é tudo automático. Automático, mas o seu cérebro está interagindo com os seus braços, com a sua perna. Você imagina se o meu pé, que recebeu aquela ordem do cérebro para pisar no freio, ele simplesmente dissesse, não vou fazer isso não. Não tenho nada a ver com isso. Eu estou cansado. É apenas uma forma de entendermos como que funciona a nossa comunidade, a comunidade dos crentes. Paulo usou muito essa exemplificação ao comparar os órgãos do corpo, né? Se um braço disser, olha, não vou abrir a porta, como é que a perna vai entrar? Como é que o corpo vai entrar? Então, todos os membros do nosso corpo, eles precisam trabalhar em sincronia. E quando você vai praticar um esporte, ciclismo, basquete ou qualquer outro, você precisa ter os seus membros do corpo sincronizados, senão não acontece nada. Assim também, a nossa comunidade de crentes serve para nos revelar a vontade de Deus através de diversas formas. Por exemplo, nesse momento você está me ouvindo. Deus pode revelar a sua vontade para você através dessa mensagem que estamos estudando e que eu estou falando. Pode ser também numa conversa com uma irmã, com uma amiga. Deus, ele usa os mais diferentes meios para revelar a sua vontade. Mas aqueles que são nossos irmãos, que estão no caminho para o céu, que são pessoas espirituais, que são pessoas consagradas, eles podem muito nos ajudar para compreendermos qual seja a vontade de Deus. Então essa é a primeira forma pela qual Deus, ele se revela para conosco. Ele nos anima, nos incentiva através da comunhão entre os irmãos, que fazem parte do mesmo corpo, que é a sua igreja. Nesse momento nós estamos longe, não podemos estar nas nossas igrejas, então por isso que é importante o telefone. A gente pode conversar, aproveitar alguma brecha do nosso dia para entrar em contato com um irmão, com um amigo, e assim compartilharmos a nossa fé, a nossa esperança, animar-nos mutuamente. Dessa forma, Deus pode se revelar a nós. E você percebe que o propósito de Satanás é sempre nos afastar da comunidade dos crentes? Quando uma pessoa ela está enfraquecida espiritualmente, uma das primeiras coisas que ela começa a desenvolver é a desculpa para não ir à igreja. Né? E a desculpa se apresenta de diversas maneiras. Por exemplo, não, eu tenho que fazer a comida de casa, eu tenho que receber alguém, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. São desculpas que a pessoa começa a dar a si mesmo e para outros para não ir à igreja. Agora mesmo estamos, a maior parte, estão em casa. Quantos não estão dizendo assim, eu não consigo participar desse culto da quarta-feira? Mas estamos aqui. Se você consegue, outros podem conseguir. Entende? Então, existem maneiras de Deus revelar a sua vontade. E é uma através dos nossos irmãos que têm a mesma fé que nós possuímos. É verdade que Satanás ele vai gerar múltiplos compromissos para que na hora que eu posso ter comunhão com Deus, eu esteja fazendo qualquer outra coisa. E algumas coisas, inclusive, legítimas. Mas nós não podemos nos desculpar. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um Deus que tem interesse em estar conosco. Né? É um Deus que está ao nosso lado e quer nos transmitir a sua vontade das mais diferentes maneiras. Então, não podemos dar ouvidos para Satanás e para os seus projetos, para os seus planos, porque Deus revela a sua vontade através de outros filhos consagrados. E assim podemos entender aquilo que entendemos na Bíblia, compreender e colocar em prática em nossa vida. Existe uma outra forma também, e na história de Cleopas e seu companheiro, nós entendemos bem. Os discípulos, aqueles dois, descuidaram do estudo da palavra de Deus. E esse foi o seu segundo erro. Vamos relembrar qual foi o primeiro? O primeiro, não atentar
para aqueles que já tinham uma experiência espiritual superior a deles mesmos, que eram as mulheres, que era Maria, que eram os outros discípulos. Então, é importante ouvirmos o conselho daqueles que têm desenvolvido essa fé, essa confiança em Deus. O segundo erro é descuidar do estudo da palavra de Deus. Ao invés de consultarem as Escrituras, estudarem profundamente para conhecerem a vontade de Deus, deram ouvidos ao medo. E por isso estavam ali assustados, perplexos, com medo. Por quê? Porque é como se todos os seus projetos tivessem ruído diante dos seus olhos. Mas ainda bem que Jesus chegou e corrigiu, ministrando-lhes um poderoso estudo bíblico, não é verdade? E se você tem o desejo de conhecer a vontade de Deus, Deus pode te dar um estudo bíblico todos os dias. Como? Ao você abrir a palavra de Deus, ao você pegar um guia de estudos e se aprofundar, ao você estudar a lição da escola sabatina, é a forma de Deus mostrar para você os dias em que vivemos e qual seja a sua vontade para a nossa vida e para a nossa família, para que nós possamos verdadeiramente sermos conhecedores da palavra e transmissores das boas novas da salvação. Verso 25, né? Diz assim: então disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, tudo que está na palavra de Deus é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. E esta é a segunda forma pela qual Deus fala ao nosso coração, através dos profetas, através dos salmos, através até mesmo das genealogias. Nós temos condição de ver o cumprimento das promessas de Deus na vida daqueles que já viveram muito tempo antes de nós. Existem alguns textos da Bíblia que nos mostram que a palavra de Deus é o caminho para o céu. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105, texto bem conhecido. Então, a palavra de Deus nos revela a vontade de Deus para a nossa vida. João, no capítulo 6, verso 39, diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, para que o ressuscite no último dia. Então a palavra de Deus revela que Deus tem um plano para nós. E esse plano é o quê? Que nós estejamos preparados para viver com Ele no céu. E se viermos a descansar antes da segunda vinda de Cristo, a promessa é a ressurreição no último dia. Está aqui. Outro texto, João 1, verso 13, apenas relembrando, né? A vontade de Deus é que você seja nascido de novo, não da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Então, nós vivemos pela vontade de Deus, não pela vontade da carne. Não pelos processos naturais desse mundo. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para cada um de nós. Mateus 18, 14 diz assim: assim também é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. Então, desde criança, desde bebê, você é amado por Deus. Deus tem um plano para a sua vida. E viver e alcançar esse plano deve ser a nossa busca sempre, todos os dias. João 6,40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Veja, a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Então veja, todos que creem em Cristo, todos aqueles que olham para Jesus, veem o Pai, veem as suas promessas, descobrem que Deus tem um plano de salvação e vida eterna. E mesmo que descansem, mesmo que morram nesse mundo, serão ressuscitados no último dia, porque Deus prometeu. A vontade dele é que todo mundo fosse salvo, mas nós sabemos que muitos, infelizmente, rejeitarão o convite da graça. E ao me encontrar indeciso entre dois caminhos, diante das decisões que nós precisamos tomar a cada dia,
nós deveríamos pensar da seguinte maneira: que caminho vai contribuir mais para que eu esteja preparado para assumir o meu lugar no reino de Deus? Pode parecer complexo isso, mas não é complexo. Por exemplo, tem coisas que não vão nos levar para o céu. Deixa eu citar algumas. Por exemplo, corrupção. Se você se envolver em corrupção, em roubo, já é bíblico isso, né? Os ladrões, os roubadores, os corruptos não estarão no reino de Deus. Então aí não tem muita dificuldade em entender qual seja o melhor caminho a seguir. O caminho da integridade, o caminho da honestidade. Diante da pornografia, você não precisa ter dúvidas de que você está no caminho errado ou no caminho certo. Se os seus olhos se canalizarem para a pornografia, por exemplo, né, isso significa que você está indo contra tudo aquilo que a palavra de Deus orienta. Por quê? Porque você deve cuidar das avenidas da alma. Né? Desde criança a gente aprende aquele corinho, né? Cuidado, olhinho com o que vê. Então, tem algumas coisas que são óbvias, né? Nós sabemos o que vai nos levar a crescer espiritualmente ou não. Por exemplo, alguém que se envolve com drogas. É lastimável, mas nós sabemos que tudo que converge ao mundo das drogas não vai levar uma pessoa para Deus. Ela precisa abandonar o caminho das drogas para poder ter uma mente sana, uma mente clara, para receber a presença do Espírito Santo em sua vida. E nós poderíamos aí dizer muitos outros exemplos que mostram claramente que saber a vontade de Deus, na maior parte das vezes, não é complicado. Agora, você é jovem, você está diante de duas profissões, você não sabe qual é a que você deveria se preparar para desenvolver durante a sua vida. Bom, aí você precisa realmente pensar de que forma essa profissão vai me ajudar a guardar os mandamentos de Deus, a seguir o caminho de Deus e me preparar para o céu. Se uma dessas profissões vai ser muito complicado ou vai de alguma maneira te gerar tantos problemas que você tenha dificuldades claras, então, enquanto você pode escolher a outra. O importante é que nós estejamos seguindo o caminho que nos leva ao céu, né? Então é isso, simples assim. Se você coloca na mão de Deus as grandes decisões, Deus vai se revelar através de irmãos com experiência, através da palavra de Deus e, acima de tudo, Deus te apresenta princípios gerais para que você possa tomar decisões específicas em sua vida. Tem um outro item que nós acrescentamos aqui, como podemos conhecer a vontade de Deus? É através do andar com Deus, é através do dia a dia, da comunhão com Deus. Sabe aquele momento que às vezes é complicado no seu dia a dia, o momento da comunhão, o momento do culto familiar ou da devoção pessoal, onde você tira algum tempo do seu dia para ler a meditação matinal ou ouvir a meditação matinal, ler a lição da escola sabatina ou ouvir a lição da escola sabatina. Existem diversas maneiras. Abrir a palavra de Deus e, sobretudo, conversar com Ele. Você está aprendendo a andar com Deus. E este andar com Deus vai depender de cada um de nós. Quanto mais nós andamos com Deus, mais Deus se torna parte da nossa mente e da nossa caminhada. Quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais sentimos o seu amor, o seu cuidado para conosco. Deus vai em busca das ovelhas desgarradas, vai, mas Ele não esquece as outras e as mantém no seu aprisco. Então, essa comunhão com Deus, ela é desenvolvida no dia a dia. A chave para conhecer a vontade de Deus, o coração de Deus, é nosso relacionamento com Ele. Quanto mais eu tenho a Deus na minha vida e no meu coração, mais eu acerto no caminho, na jornada rumo ao céu. Não tenha dúvida nenhuma. E Deus se revela para nós, porque sabe que nós precisamos de bons conselhos, sabe que nós precisamos consultar o mapa, que é a Bíblia, para não errarmos em nossa jornada
para o céu. Muitas pessoas, elas querem um evento sobrenatural para sentirem a presença de Deus. Pensam que se estiverem diante de uma sarça ardente, como Moisés, então estarão verdadeiramente na presença de Deus. Outros se esquecem de que para Jonas, Deus precisou usar um peixe, né? Mas para você, talvez Deus não use um peixe, Deus pode usar uma música, uma canção, um capítulo de um livro especial que fala diretamente ao seu coração. Mas entenda que seja música, seja um livro, seja a palavra de Deus, sobretudo, você pode ouvir a vontade de Deus das mais diferentes formas. Deus é essencial no seu caminhar, todos os dias. Não pode ser ouvindo uma palestra ocasionalmente, ou indo apenas no sábado na igreja, agora, ou quem sabe participando de uma live durante a semana. Você só descobre verdadeiramente a vontade de Deus se você vivenciar isso. Se você trazer Deus para a sua vida. Sem isso, serão apenas encontros esporádicos. E você pode estar como os discípulos de Emaús, diante de toda a verdade, diante de todo o conhecimento, diante da manifestação de Deus na história, e ainda assim estar imaginando que tudo ruiu, que tudo não tem valor, não tem sentido. Ande com Ele por tempo suficiente, todos os dias, e você vai conhecer o que Deus tem no seu coração. E o que Ele quer falar para você. Gaste tempo. Coloque Deus na sua vida, na sua casa, a cada momento. Interessante, né? O verso 28 diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Você já parou para pensar por que Jesus ele fez essa tentativa de ir embora? É incrível, né? Jesus quer estar conosco. Como que Jesus abandonaria aqueles dois discípulos que ainda não tinham compreendido totalmente a vontade de Deus? Nós precisamos entender de que Jesus, ele não força a barra, como a gente fala. Jesus só entra no coração de quem abre a porta, de quem realmente está disposto a convidá-lo para estar com ele. Ele ama estar conosco. Ele quer a nossa companhia. Ele quer a nossa comunhão. Mas se você preferir outras coisas, se você preferir filmes, séries, televisão, esporte, seja o que for, Deus não vai forçar a barra. É preciso que no seu coração nasça o desejo de ter comunhão com Ele, de estar com Ele, de conviver com Ele, de sentir a sua presença, até mesmo ao olhar para a natureza. A natureza ainda guarda o toque de Deus. Você pode ver numa noite estrelada. A sua mente pode estar ligada à mente de Deus ao ver esses mundos que estão acima de nós. Todos eles com as suas jornadas neste universo infinito, no cosmos. Você pode olhar até mesmo para o desenvolvimento de uma planta, de uma árvore frutífera. Tudo isto é a mão de Deus. E Deus quer estar conosco. Mas eles fizeram a escolha certa. Eles podem não ter entendido o contato com os irmãos. Eles podem ter perdido de conhecer a Deus no estudo da Bíblia. Mas quando eles ouviram o estudo bíblico de Jesus, eles não tinham dúvidas. Eles queriam continuar com aquela pessoa maravilhosa que estava com eles. Quando a gente ouve algo que enche o nosso coração, nós não queremos ir embora. Por isso que eu digo que, às vezes, as pessoas começam a consultar o relógio, mas na presença de Jesus, ninguém consulta o relógio. Não quer saber se a hora já passou. É tão bom estar com Jesus que Pedro, diante da transfiguração, disse: vamos fazer aqui algumas barracas aqui, vamos ficar por aqui mesmo.
Aí os outros, não, os outros, bom, cada um resolve o seu. Eu quero continuar aqui, eu quero estar na presença de Deus, eu quero adorar o meu Deus. Isso é maravilhoso. E aqueles discípulos, eles entenderam e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E Jesus aceitou o convite. Era isso que ele queria. Ele não queria outra coisa. Ele não queria ir embora. Ele não queria continuar. Na verdade, aquele caminho ele nem ia para frente. O interesse dele era apenas no que aqueles dois discípulos precisavam: renovar a fé, acreditar verdadeiramente de que eles tinham alguém que viera a este mundo para salvá-los, para remi-los, para dar um novo propósito para a sua existência. Eu não sei o que Cleopas e o seu companheiro fizeram, porque a Bíblia não revela. Mas eu tenho comigo que eles foram fiéis. E depois daquele encontro com Jesus, nunca a sua vida foi uma vida em que faltou a fé, em que faltou um propósito. Eles sabiam agora o que significa ter Jesus na vida e no coração. Verso 30 diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Reconhecer a presença de Deus é algo que você e eu não podemos perder. Nós podemos reconhecê-lo em pequenas bênçãos que recebemos a cada dia. Bênçãos da proteção provida pelos santos anjos. Nós podemos perceber o interesse de Deus para conosco quando alguma coisa aparentemente foi uma simples coincidência, mas para o nosso Deus não existe coincidências. Existe um amor inigualável que atua em nossa vida no dia a dia. E eles então reconheceram que Jesus estava na sua casa. Queridos, Jesus está aqui comigo. Jesus está aí com você. Não tenha nenhuma dificuldade em entender isso. Ele te ama. Ele quer o teu melhor. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para o seu futuro. Ele tem um plano para a sua família. Ele tem um plano para o seu caminhar lado a lado com Ele. E esse plano será executado se você e eu permitirmos, mas permitirmos de todo o nosso coração. E indo para o final dessa nossa meditação, eles reconheceram a Jesus, mas a Bíblia diz no final do verso 31 que ele desapareceu da presença deles. Ele já havia revelado tudo o que era necessário. Mas o verso 32, como a gente diz assim, é para fechar com chave de ouro o estudo dessa noite. Diz assim: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos expunha as Escrituras? Esse texto é maravilhoso. Eles reconhecem que quando estavam no caminho para chegar em casa e Jesus estava ao lado deles na jornada, no caminho, e quando Jesus abriu as Escrituras mostrando o plano da salvação, a presença do Salvador ali para libertá-los do poder do pecado, eles disseram um para o outro: não nos ardia o coração? É como se um fogo tivesse entrado na mente deles e enchido de esperança, de paz, de amor. Jesus quer fazer isso conosco todos os dias. Ele quer estar conosco e colocar dentro de nós uma chama, um fogo, que nos leve a ter o desejo de obedecer os seus mandamentos, de segui-lo, se necessário, ser fiel até a morte. Um médico adventista está hoje entubado no nosso hospital em Belém. Marcelo, Dr. Marcelo. Até poucos dias ele estava ajudando as pessoas a enfrentar
o coronavírus, mas ele foi infectado. E num dos grupos eu recebi a mensagem dele. E ele diz: essa não é uma despedida, mas eu não vou ter mais o meu celular na minha mão. Eu não vou poder mandar mensagem para vocês porque eu vou ser entubado. Então o meu celular vai ficar com a minha esposa. E eu, como médico, eu sei exatamente o que significa ser entubado. Eles vão me apagar e quando eu estiver bom, eles vão me reanimar. Ou não. Mas eu agradeço por tudo que Deus já me fez, já me deu. E eu fiquei pensando, e se fosse eu? A gente está tão acostumado, né? Com o celular, manda, recebe mensagens, se tornou até parte integrante da família, da vida. Mas tem momentos em que você está inteiramente nas mãos de Deus, como o Dr. Marcelo. Vamos incluí-lo em nossas orações. Ele está entubado. Pode ser que em uma semana ele esteja bem, 2, ou nunca volte. Queridos, qual é o fogo que está dentro do teu e do meu coração? Se formos chamados a comparecer diante do nosso Deus, o que deixaremos como legado? Legado para os nossos filhos, legado para os nossos irmãos, parentes. Que sejamos reconhecidos como aqueles que tinham um propósito na vida, que tinham um desejo na vida de amar e servir a Jesus e se preparar para o seu breve retorno a este mundo. Qual o fogo que arde no seu coração? Você gosta de cantar? Cante. Louve a Deus. Você gosta de dar estudos bíblicos? Procure as pessoas. Abra as escrituras. Você gosta de contato com as pessoas, animar as pessoas? Use o telefone. Fale com as pessoas. Mostre que existe um objetivo para a nossa existência. Mas se você se sentir chamado para ir pregar na África ou na Ásia e Deus abrir o caminho, por que não? Não importa. O que arde dentro do seu coração também ajuda a revelar o que Jesus tem colocado dentro de você. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade em tudo. Queridos, a vida desses 2 discípulos, Cleopas e seu companheiro, nunca mais foi a mesma. E nós sabemos que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ou quando Jesus entrou na minha ou na sua vida, a nossa vida nunca mais será a mesma. Enquanto alguns estão perdidos, perplexos, preocupados com o futuro, nós sabemos qual é o futuro. Nós sabemos que tem um Deus que já está no futuro. E Ele revelou um pouquinho do que acontecerá, para que nós continuemos firmes na direção do céu. Você tem um pedido? Você quer fazer a vontade de Deus? Faça o seu pedido a Deus. Coloque sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Permita que a presença de Cristo faça arder o seu coração, a sua mente como um fogo que consome, né? Um fogo que nos leva para frente, para fazer o que é certo, para cumprir a nossa missão aqui nesse mundo. Como podemos conhecer a vontade de Deus? Através de irmãos consagrados que estão no mesmo caminho para o céu.
através do estudo da palavra de Deus. Podemos conhecer através do que mais? Através desse fogo consumidor, né? Que nos ajuda a compreender a vontade de Deus. E sempre, todos os dias, ao nós abrirmos a palavra de Deus, um bom livro, ouvir uma boa música, Deus também revela o seu querer a cada um de nós. Queridos, que alegria poder transmitir esses conceitos que não são meus, que estão aqui na palavra de Deus, do meu coração para o seu coração. Nós queremos agora orar. Orar para que Deus abençoe a todos, aqueles que comigo participam desse culto virtual. Alguns que chegaram depois, talvez estão estranhando aqui, né? O meu lenço, o meu uniforme, é para homenagear os aventureiros e desbravadores aqui do nosso distrito pastoral. Que Deus possa abençoar as crianças, aqueles que estão aprendendo devagarzinho, né? Conhecendo os princípios da palavra de Deus, que eles tomem as decisões importantes para a vida deles também. Eles são o futuro da igreja enquanto esse mundo existir. Aqui em Mojimirim, aqueles que a gente dizia que eram o futuro da igreja, agora já são a igreja. E assim é o plano de Deus, é a vontade de Deus, né? Vamos orar também pelos aventureiros e desbravadores que estão tornando visível a quem creem nessa semana especial. Vamos agora inclinar a nossa fronte e vamos orar a Deus colocando tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos nas suas mãos e pedindo que Deus continue a nos abençoar. Senhor Deus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra nessa noite. Nosso coração, mais uma vez, foi aquecido por essa chama da presença de Cristo, da presença de Deus em nosso coração. A Sua vontade é a que nós queremos fazer. O Seu caminho é o que queremos trilhar. Nós queremos que o Teu querer seja de forma definitiva incorporado na nossa mente e no nosso coração. Portanto, abençoe aquelas pessoas que comigo oram nesse momento. Abençoe suas famílias. Abençoe aqueles que são motivo das nossas preces, os pedidos que foram feitos. E Tu lá do céu que ouves e conheces, responda de acordo com a Tua santa e boa vontade. Colocamos nas Tuas mãos aqueles também que estão sofrendo, enfrentando essa pandemia. E, ó Senhor, que possamos fazer a nossa parte, mas que, de qualquer forma, nós estejamos em Teus braços de amor. Porque em Teus braços nós podemos descansar na certeza de que temos um Deus que nos aguarda muito em breve e abrirá os portais da Nova Jerusalém para vivermos com Ele para todo sempre. Nós descansamos nessas Tuas promessas. E neste culto, mais uma vez, o nosso coração foi aquecido pela certeza do Teu amor para conosco. Abençoe a cada um dos que aqui estão virtualmente comigo. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Sim, queridos, foi uma alegria estarmos juntos. Luciane Diamantino, Teodoro, Irlei, Magalhães, Nelly, Denise, José Rodrigues, tem vários aqui que eu fui falando da palavra de Deus aqui e foi passando. A Kátia, a Irmandora, a Ellen, Ney, Vanúbia lá de Rio Claro, Edilena lá de Sumaré, Elane Ribeiro, Maria Pereira, são algumas das minhas ovelhas anteriores, né? Tava com saudade, eu também tenho saudade. Nildete, Jonas, enfim, a Miriam, né? Vilma Souza. Bom, a gente podia ir citando aqui o nome daqueles que passaram aqui conosco. Cristiane Botelho e tantos outros que estiveram aqui conosco. Só relembrando, próximo sábado teremos uma programação diferente. Eu estarei às 9h30 com uma live informativa. Então, se você puder entrar na live às 9h30 no próximo sábado, a gente vai divulgar pelos nossos meios aí virtuais e às 10 horas você entrará num link da Associação Paulista Central para juntos ouvirmos a palavra de Deus com o pastor Josanã.
Então essa semana é uma semana que estará sendo transmitida para toda a Associação Paulista Central. Todas as igrejas, as quase 300 igrejas aqui do nosso campo estarão participando dessa semana virtual. E você, claro, é nosso convidado. Estenda esse convite para quem não está assistindo a nossa live. Nós vamos transmitir e vamos dar os links, né, para o YouTube e para o Facebook também da associação. Creio que também aqui no nosso Facebook, se a gente conseguir, a gente vai transmitir também. Depois a gente vê essa parte técnica. Mas de qualquer maneira, é uma semana que pode nos aproximar muito dessa consagração que todos nós desejamos, ok? E eu estarei com vocês às 9h30 e às 10 horas, então, começamos a semana. Durante a semana não teremos a nossa live, mas teremos a participação de todos nessa semana virtual. Que Deus abençoe a vocês. Parabéns a todos aqueles que estiveram aqui comigo, me ouvindo e compartilhando comigo essa experiência espiritual. Que Deus esteja em sua vida, em seu coração, e no sábado nos encontramos novamente aqui. Fica aqui um pedacinho de uma música, né? E o meu boa noite a todos. Com Jesus na vida e no coração. Valeu, até a próxima.